Olá pessoal, eu sou o Ronaldo e estarei aqui com vocês desenvolvendo a disciplina de saúde da criança e do adolescente através do curso técnico de enfermagem da ETEG. A gente tem o prazer de fazer parte dessa empresa e espero que com os nossos conhecimentos a gente possa engrandecer também o conhecimento de vocês. Saúde da criança e do adolescente, uma área extremamente importante. Essa área técnica de saúde da criança e do adolescente, ela tem como objetivo elaborar as diretrizes políticas, as diretrizes técnicas, para que a gente ofereça uma atenção integral à saúde da criança, principalmente das crianças de 0 a 9 anos. E assim a gente apoia uma implementação que já é feita nos estados e nos municípios. A saúde da criança nada mais é do que um conjunto de atenções voltadas para a saúde do recém-nascido, assim como o incentivo à qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. A vigilância e mortalidade infantil e fetal também é importante. A gente vai falar um pouco sobre isso. A prevenção de violência e a promoção da cultura da paz, que é uma estratégia mais recente que vem sendo exigida pelo Estado, pelo município, para que aumentamos ainda mais a vigilância sobre as crianças e principalmente promover, proteger e apoiar o aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Então, essas estratégias que eu acabei dizendo aqui, elas compõem, né, o que a gente chama de saúde da criança, e a gente também vai focar nas políticas públicas voltadas para o adolescente. Aqui nesse slide a gente já se depara com o recém-nascido. Qual que seria o conceito de um recém-nascido? Ou RN. Vocês vão encontrar muito esse termo RN quando estiverem no hospital, no serviço da atenção primária, seja onde for o estabelecimento assistencial de saúde. Quando mencionar RN, nada mais é do que recém-nascido. E recém-nascido, pessoal, é toda criança, desde o nascimento até que ela se complete ali o 28º dia de vida. Tá? Esse é o conceito de um recém-nascido. Outra coisa que a gente tem que estar atento aí são as classificações em que o recém-nascido ele pode ser classificado. Igual vocês podem perceber aí no slide, o recém-nascido ele pode ser classificado como um RN pretermo ou prematuro, um RN a termo ou um RN pós-termo. Tá? O RN pré-termo ou prematuro é aquela criança que nasceu antes da 37ª semana de gestação. Tá? É a classificação. O RN a termo é aquele recém-nascido em que a idade gestacional ela foi compreendida entre a 37ª semana e a 42ª semana. Tá? Essa seria a classificação para RN a termo. Tá? Já o RN pós-termo é aquela criança que nasceu após a 42ª semana de gestação. Tá? Tanto o nascimento, aqui nesse caso, pós-termo, tanto o nascimento antes do tempo acarreta alguns riscos para a saúde do bebê, como o nascimento depois do tempo, né? Antes do tempo, após o tempo. Em ambas as situações, pessoal, elas trazem alguns, vamos dizer assim, malefícios e que isso requer a nossa atenção. Tá? Então aí, em ambos os casos extremos, né, que é pré-termo antes ou pós-termo depois, pode acontecer aí algumas
intercorrências, vamos dizer assim. Ou podemos citar aqui uma diminuição de oxigênio, de nutrientes, né? Alguma complicação respiratória, alguma complicação nutricional. Então isso redobra o nosso cuidado quando a criança ela nasce, vamos dizer assim, fora do período esperado. Aqui também nós temos a classificação do recém-nascido relacionado ao peso. Relacionado ao peso. E aqui nós temos, né, essa classificação, pois ela possibilita a avaliação do crescimento intrauterino. A gente está avaliando assim o crescimento da criança dentro do útero da mãe. Por isso nós temos aí essa relação, né, de acordo com o peso e a idade gestacional. Tá? A idade gestacional, pessoal, é aquele momento que a gente começa a contar em que ocorre a fecundação. Ocorreu a fecundação, a idade gestacional começa a contar a partir daquele dia. Tá? E aqui nós temos a classificação em adequados para a idade gestacional. É aquele recém-nascido em que ao nascer, o percentil dele encontra-se entre 10 e 90 para a idade gestacional. Entre 10 e 90. O que seria esse percentil entre 10 e 90? Na verdade, é uma tabela em que a gente mensura, ou melhor, conseguimos identificar, né, a partir da idade gestacional com o peso apresentado. Esse dado aqui dessa classificação adequado para a idade gestacional, em nosso meio a gente observa uma frequência de 90 a 95% do total de nascimento vivo. Ou seja, a frequência é maior para esse tipo de classificação. Entendido? Pequenos para a idade gestacional. Esses aqui são aqueles recém-nascidos em que o peso ele está abaixo do percentil 10. Nós temos o percentil 10 e o percentil 90. Abaixo de 10, a gente classifica a criança como pequeno para a idade gestacional. PIG. Ou PIG. Certo? Então, nessa classificação aqui de pequenos, os bebês eles sofreram um processo, vamos dizer assim, de desnutrição dentro do útero. Alguma coisa aconteceu errado. Né? Então, isso pode gerar algumas consequências negativas e isso redobra o nosso cuidado. Já aquelas crianças grandes para a idade gestacional, é aquele recém-nascido em que o percentil dele ele encontra-se acima de 90. E geralmente esses bebês grandes para a idade gestacional, eles são provenientes de mães que tiveram diabetes gestacional. Que a gente observa assim, muitos bebês gigantes, ou então de mães que são RH positivas, na verdade RH negativas, desculpa pessoal, e que elas foram sensibilizadas, tá? Elas foram sensibilizadas, elas receberam uma imunização para que o anticorpo dela, os anticorpos dela, não reagissem com os da criança. Isso ocorre muito numa doença chamada doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Tá? Então o que a gente percebe, pessoal? Que para essas três classificações aqui, uma frequência maior acontece nessa classificação. Uma frequência maior, entre 90% e 95%. Tá? São adequados. Já a maioria dos recém-nascidos, eles têm algumas características, né, que são peculiares, que podem apresentar algumas características anatômicas, algumas características funcionais próprias. Então, a partir dos nossos conhecimentos entre a classificação, sabendo dos percentis 10 e 90,
a gente chega a esse tipo de classificação aqui. Isso fica mais claro para vocês quando vocês estiverem no campo de estágio, lá nas avaliações de crescimento e desenvolvimento infantil. Vocês vão se deparar muito com esse gráfico, com essa tabela, tá? Em que a gente pode classificar essas crianças. Cuidados de enfermagem ao RN, recém-nascido, após o nascimento. Aqui nós temos os cuidados imediatos ao recém-nascido, ou seja, aquele momento em que a criança nasceu, o que a gente vai fazer a partir daquele momento? A criança saiu da barriga da mãe. Isso é o período que compreende, o cuidado imediato, que é o momento em que a criança sai da barriga da mãe, tá? São cuidados prestados ao recém-nascido logo após o nascimento, nas 2 primeiras horas após o parto. Então a gente sabe que o cuidado imediato ele compreende aí as primeiras 2 horas, né? Nascido logo após o nascimento, nas 2 primeiras horas após o parto. Quando o parto é hospitalar, esses cuidados também são chamados de admissão do recém-nascido, sendo realizado no centro cirúrgico. Tá? Então, vocês podem encontrar aí em algumas bibliografias cuidados imediatos e cuidados mediatos. Tá? O imediato está relacionado aos primeiros momentos, que aqui está dizendo até nas 2 primeiras horas. Passou as primeiras 2 horas, deixou de ser imediato e passa a ser mediato. Tá? Na apostila não diz isso, mas em algumas bibliografias, em outros livros, vocês podem encontrar essa definição. Aqui nesse slide, pessoal, a gente traz para vocês alguns dos principais cuidados imediatos que são frequentemente executados a partir do momento em que a criança nasce. Tá? Primeiro aqui, desobstrução das vias aéreas superiores. Tá? O que diz? Se estiver chorando vigorosamente ou respirando bem, não é necessário aspirar as vias aéreas. A aspiração das vias aéreas ela é auxiliada a partir da utilização de um dispositivo que a gente chama de perinha. Né? A partir do momento em que a gente faz a utilização desta perinha, o objetivo é fazer uma sucção, uma aspiração, utilizando um vácuo, uma força negativa, fazendo com que essa perinha, sendo direcionada às vias nasais da criança, tenha o objetivo de retirar alguns restos oriundos do momento do parto, seja o líquido amniótico, sejam restos placentários, seja o que for, que esteja impedindo a criança de respirar bem. Tá? Momento em que a gente faz esse tipo de auxílio. Mais na frente vocês vão ver algumas imagens e vão compreender melhor este momento aqui. Secar e aquecer. Secar e aquecer é importantíssimo também. Porque vocês têm que imaginar que dentro da barriga da mãe é um ambiente aquecido. A criança ela está em uma bolsa e essa bolsa ela é aquecida. Ela é agradável para a criança. A partir do momento que a criança ela sai da barriga da mãe, ela se depara com um ambiente frio. Geralmente o centro cirúrgico, ali onde ocorre o parto, é um ambiente mais frio. Então a criança ela vai ter, de certa forma, um choque térmico, vamos dizer assim, não um choque absurdo. Mas a criança vai estranhar aquele ambiente novo. E aí é o momento de aquecer, colocar o RN em berço aquecido ou limpar removendo campos úmidos. Com o objetivo de
de evitar a perda de calor da criança por meio. Tá? Manter a temperatura corporal está relacionado ao segundo tópico, enxugar o recém-nascido e aquecê-lo para manter a temperatura corporal, evitando quedas de temperatura corporal. Esse seria o terceiro. Cuidado imediato. Clampear o cordão umbilical. O clampeamento, né, do cordão umbilical, na verdade o cordão umbilical ele comunica a criança com a mãe. Ou seja, a criança ela recebe todos os nutrientes e oxigênio a partir do compartilhamento de nutrientes e o próprio oxigênio da mãe com ele. Tá? Esse clampeamento ele é feito com o objetivo de, ali naquele primeiro momento, essa intercomunicação ela vai ter que ser desfeita, né, para que a mãe não fique exposta, né, ali com a incisão cirúrgica, com a abertura, né, da própria barriga, vamos dizer assim. Esse laço ele tem que ser desfeito, né, essa comunicação com a mãe ela tem que ser desfeita. Né? Aí, no último momento, é o que? Colocar o recém-nascido no seio da mãe, o mais cedo possível, estimular o recém-nascido a mamar logo após o nascimento. Esse é o terceiro, o último cuidado, tá? Nesse slide a gente consegue resumir, através de imagens, o que foi dito no anterior. Desobstrução das vias aéreas, através do auxílio de uma que a gente chama de perinha. Ela nada mais é do que pressionando ela e inserindo nas vias aéreas do bebê, ela promove uma sucção, uma pressão negativa, fazendo com que o líquido ou outros corpos estranhos sejam sugados. Aqui nessa imagem a gente vê o clampeamento do cordão umbilical. Para cessar, interromper a intercomunicação com a mãe. E na terceira imagem, a gente aqui já vê a criança aquecida, bem envolvida, evitando a perda de calor e principalmente o primeiro contato com a mãe. E nesse momento aí a gente promove também o primeiro contato com o leite materno. A gente tem que promover o aleitamento materno nos primeiros minutos de vida da criança. Aqui a gente tem uma das avaliações mais importantes nos primeiros momentos de vida da criança. É uma avaliação que a gente chama de escala de Apgar. Aqui diz que é um teste feito no recém-nascido logo após o nascimento. E esse teste ele avalia o estado geral e a vitalidade da criança. Viu, pessoal? Ele avalia o estado geral e a vitalidade da criança. Tamanha importância nós temos que dar a esta avaliação, tá? Porque esse índice ele é útil para avaliar essas condições dessa criança. E ele vai nos dizer quais ali serão as primeiras medidas a serem tomadas se for necessário. Tá? Essa nota, ao final dessa escala, ela é obtida no primeiro
Veja bem, presta atenção, ela é obtida no primeiro e quinto minuto de vida da criança. E aí a gente anota no cartão da criança o valor final. E assim, isso nos trará informações, né, ou riscos que nos leva a classificar como um risco leve, como um risco moderado, como um risco com uma situação grave. E assim, essa escala de Apgar, vocês podem ver aqui, ó, na primeira coluna, nós temos o sinal da pontuação. Nós temos essa coluna como sinal pontuação e cada índice a ser avaliado. Aqui nessa primeira coluna nós temos a frequência cardíaca, a respiração, o tônus muscular, a cor e a irritabilidade reflexa da criança. Na linha, nós temos os valores de números absolutos: 0, 1, 2. E aí, a gente percebe o quê? Que para a frequência cardíaca, o que é que está sendo avaliado? Se a criança está com batimento cardíaco, ou aqui nesse caso ausente, se está ausente, se está com frequência cardíaca e se ela se encontra menor que 100 batimentos por minuto. Se tiver ausente, recebe nota 0. Se tiver menor que 100 batimentos por minuto, nota 1. Se a criança estiver com frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, ela recebe nota 2. Para cada avaliação de frequência cardíaca, respiração, tônus muscular e cor ou irritabilidade, ela vai receber ou 0, ou 1, ou 2. Para respiração, não tem respiração, a criança nasceu, não respirou, 0. Recebe 1 se tiver choro fraco ou irregular. Recebe 2 se o choro for forte. O tônus muscular está relacionado à atividade da criança, a mobilidade, vamos dizer assim. Aquela criança que se mexe muito ou que se mexe pouco. Criança mais flácida, mais mole, ela recebe nota 0. Flexão de perna e braço. A criança tem um movimento, mas o movimento ele é um movimento um pouco mais lento. Vamos dizer, a criança é uma criança que está mole, mas mexe um pouco. Ela recebe nota 1. Pelo menos ela está flexionando pé, pernas e braço. Está mexendo de alguma forma. Aqui nesse caso a criança não está mexendo, tá, pessoal? Então, para flexão de perna e braço, recebe 1. Se o movimento ele é ativo e boa flexão, ou seja, aquela criança que você segura o braço dela e ela tem uma certa força, ou se você segura a perna dela e ela tem uma certa força, você tem uma certa resistência, essa criança recebe 2. Para cor, criança cianótica ou pálida. Criança cianótica é aquela criancinha que nasce mais roxa, mais pálida. Geralmente isso são características de criança que está com sofrimento para respirar. Está com sofrimento respiratório, está com dificuldade respiratória. Tá? Se essa cianose está nas extremidades, braços, pernas, né, a gente classifica como essa criança ganha 1 ponto. Se ela, aqui nessa classificação que recebe 0, ela está toda cianótica. Aqui a cianose é somente de extremidades. E recebe 2 se ela for
rosada. Criança rosinha. Irritabilidade. Irritabilidade reflexa. Ausente. Criança não responde nada. Tá? Criança está parada. Criança apresenta algum movimento. Recebe nota 1. A criança espirra, chora forte. Aquele choro fino. Aquele choro que realmente incomoda. A criança que recebe 2. Então, pessoal, a nota máxima aqui, se uma criança encontra-se tudo bem, ela recebe 2, 4, 6, 8, 10. Seria a nota máxima se ela encontra sem nenhuma intercorrência. E aqui nós temos a classificação. A criança que recebe notas entre 0 a 3, a classificação que ela recebe é que ela esteja com uma possível asfixia grave. De 4 a 6, uma asfixia moderada. E nota 7 a 10, boa vitalidade, boa adaptação à vida extrauterina. Ou seja, a vida é normal aqui fora. Fora da barriga da mãe, no caso. Entendido, pessoal? E aqui nós temos os cuidados imediatos finais. Aqueles primeiros momentos ali, né? A gente busca realizar o clampeamento aí, final, em RN saudável, tá? O recomendável aí é clampear 3 centímetros do anel umbilical com 1 grama de plástico. Antigamente clampeava com grampos de metal. E aí visando diminuir o risco de infecção por metal, hoje nós temos os clampers de plásticos, os clampers descartáveis, tá? Cordão umbilical, ele merece um cuidado muito importante, porque aí nós temos que observar, tomar cuidado com como eu posso dizer, identificarmos se as 2 artérias e uma veia ali a gente consegue visualizar. E aí nós temos também a identificação do recém-nascido. A gente tem várias histórias aí, né, de filmes, principalmente novelas, em que bebês são trocados. Então a identificação aí ela visa a gente ter esse cuidado, identificar a criança com a pulseirinha de plástico, com o esparadrapo. E aí deve constar o nome da mãe, o sexo da criança, o número do prontuário. Quanto mais informações relacionadas à mãe, a hora que chegou, quem fez o parto, o sexo do bebê, isso aí a gente minimiza a possibilidade de erros, possibilidade de trocas. E assim, pessoal, finalizamos aqui o nossa primeira aula, né? E a gente aqui tenta contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa vivência nos ambientes hospitalares, nos ambientes de atenção primária relacionados aí às crianças. E aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. Eu sempre gosto de alertar para que vocês não estudem somente pela apostila, por exemplo. A apostila é muito resumida.
Eu já dei uma olhada na apostila toda, a apostila é muito boa. No entanto, é recomendável vocês estudarem por pelo menos 5 bibliografias diferentes. O que eu recomendo para vocês aí neste caso, nessa primeira aula? Estudem cuidados imediatos ao recém-nascido, pelo menos de 5 livros diferentes. Hoje a internet está aí, tá fácil vocês encontrarem alguns livros aí na internet, livros em PDF. Busquem aí no índice de pelo menos 5 livros diferentes o assunto relacionado a cuidados imediatos ao recém-nascido e suas classificações, para que a gente possa discutir no primeiro fórum nosso e assim a gente possa tirar todas as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Estou à disposição e até mais. Um abraço.